Seja muito bem-vindo ao Wellness Club Podcast. Um podcast que fala sobre nutrição, saúde, para muito além do que está sendo dito. Meu nome é Duda Lacerda. Eu sou Eliana Bianco. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar sobre sentimentos, imagem, percepção, distorção. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso papo. Então já curte, assina o nosso canal. Toda quinta-feira, às 5h30 da tarde, a gente vai ter um papo bom, com muito conhecimento, muito aprendizado, que eu tenho certeza que você vai adorar. Antes de começar o nosso episódio e te apresentar a nossa convidada, eu quero falar da Alma Leve, o nosso patrocinador, que ela tem um mix, uma variedade enorme de produtos. Tem vegano, vegetariano, proteico, que tem a missão de transformar o seu dia mais gostoso, mais leve e muito mais saudável. Você tem um link aqui embaixo do site, do Instagram, tem cupom de desconto, então não tem desculpa para não deixar o seu dia mais saudável. Li, passando agora para uma pergunta de $1 milhão. Como é que anda a sua percepção de imagem? Hoje eu me sinto linda, plena. Mas nem sempre foi assim, doutora. E aí? Nanda, nossa convidada de hoje, Fernanda, psicóloga, que trabalha com emagrecimento, com mulheres. Muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada. E eu acho que a gente tem que começar... Eu acho que a gente usou uma palavra aqui muito importante, que eu acho que vai ser o nosso pontapé para todo o episódio. O que é imagem? A imagem nada mais é do que uma construção, né? Que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, chegar na frente do espelho, se olhar e ter aquela imagem que a gente vê, nada mais é do que uma construção mental, né? Então, a forma como você se enxerga hoje não é a mesma forma que você se via anos atrás, e a imagem que você enxerga hoje não é a mesma que você vai ver, né, daqui para frente. E quais são esses fatores aí, internos e externos? E tem uma idade que a gente começa a fazer essa construção mental dessa imagem? Na verdade, é ao longo da vida, né? Mas uma fase da nossa vida que é muito importante é durante a infância e adolescência, né? Mas quais são os pilares, né, que constroem essa imagem que faz com que a gente se olhe no espelho e enxergue o que a gente vê? Primeiro, a imagem que a gente idealiza, né, a imagem que a gente gostaria de ter, junto com a imagem, né, a representação, na verdade, de tudo aquilo que falaram pra gente ao longo da vida, né, muito nessa fase da infância e da adolescência, que a gente escutou dos nossos pais, dos amigos da escola, enfim. E o que a gente, de fato, olha no espelho, né, e a gente enxerga ali naquele momento, de fato, o que a gente é. Mas essa imagem que a gente vê nada mais é do que essa construção, além de um fator muito principal, que é os padrões culturais, né, que, querendo ou não, é imposto ao longo da vida. E esses padrões, eles vão mudando, né, ao longo dos anos. Então, se a gente parar para pensar hoje, qual é o padrão cultural de hoje, da mulher, por exemplo? É aquele corpo magrinho e com músculo, né? Então, de acordo com os padrões da sociedade, a gente vai se olhar no espelho ou a gente vai se achar ou estou muito magrinha ou estou acima do peso. E isso vai influenciar a forma como a gente se enxerga. Então, a gente pode fazer uma combinação aí desses três ou quatro fatores que você falou, né? Então, o que a gente escutou quando a gente estava construindo aí a nossa percepção, o que a gente gostaria de ser, os padrões. Os padrões culturais. E aí é o resultado final. É o que a gente enxerga no espelho. Então, na verdade, a realidade está fora dessa equação. A gente percebeu que a realidade, o que é de fato, está de lado. Sim, é muito mais essa construção que a gente vai levando ao longo da vida. E aí, por isso que você falou, né, que hoje você é satisfeita com seu corpo, mas essa não era a realidade de anos atrás. Mas existem fatores que foram construindo para hoje você se olhar no espelho e gostar do que você vê. E isso está um pouco ligado também com a autoestima. Então, se vocês pararem para prestar atenção, a autoestima ela é muito mais questões internas, né? O que você acredita que você é, né? A autoconfiança que você tem, né? Os seus valores, o quanto você se ama. Então, você se olhar no espelho e gostar do que você vê é muito mais interno, é muito mais aquilo que você acredita que, né, que você é, seus valores, enfim, do que de fato uma mudança externa. Então, o exemplo que eu gosto de dar primeiro,
Peso não quer dizer que, né, se a pessoa tá um pouco mais magrinha, um pouquinho mais acima do peso, isso não define a autoestima da pessoa. E aí eu dou o exemplo de que se peso fosse parâmetro, era para nenhuma modelo ter problema de autoestima, imagem. né? E, na verdade, não é dessa forma que acontece. E na autoestima também, um exemplo que eu gosto de dar na prática. Então, você pode ir na loja, comprar uma roupa, chegou lá, experimentou, se achou linda na roupa. Aí você levou pra casa, usou uma vez, amou aquela roupa. Usou a segunda vez, você se olha no espelho e fala, caramba, não vou sair de casa hoje, essa roupa não tô gostando do que eu tô vendo. E aí você experimenta todas as roupas que você tem no guarda-roupa e você não gosta de nenhuma. Aí você vai com a primeira que você vê pela frente. Externamente, alguma coisa mudou? Não, o que mudou é a forma como você está se enxergando naquele dia ou naquela semana. Então, às vezes foi uma semana que você está mais ansiosa, que você está se cobrando mais, que você está se exigindo mais, né? Ou às vezes não uma semana, mas às vezes um período da sua vida você está insatisfeita com o trabalho, você está insatisfeita com a família, enfim. São várias questões que vão influenciando, né, até chegar ao resultado final, da gente se olhar no espelho e tá gostando ou não. A roupa não É, muda, né? Quem é. muda é a gente. Eu queria colocar uma experiência minha, né? Hoje eu falei que hoje eu me sinto linda, plena. Mas o que aconteceu comigo, Fê, foi o autoconhecimento, né? Então eu comecei a me enxergar realmente o por dentro. O que você poderia falar para uma pessoa que está buscando esse autoconhecimento? O que ela poderia fazer para que ela chegue nessa imagem dela, de gostar da imagem dela, de se gostar, isso? O autoconhecimento não é algo que você vai lá, vou começar a terapia agora e já vou ter autoconhecimento assim de cara, Uma né? cápsula. Não é assim que funciona. E para várias coisas da nossa vida que inclusive a gente vai trazer para cá, né? Mas o autoconhecimento ele é uma construção, né? Então não é do dia para noite. Mas se a gente fosse botar numa escadinha, assim, se a gente fosse subindo a escadinha dessa construção, dessa melhora de percepção, quais seriam os passinhos que a gente ia O dando? primeiro passo, assim, seria. Eu acho que o primeiro passo é você enxergar os seus valores. Então, o que é importante para você? O que você quer construir? Onde você quer chegar? E aí você vai... E legal a gente falar isso. Eu acho que é interessante a gente fazer essa diferenciação entre qualidades e valores. Uhum. Porque como a Ali falou, existem passinhos, e você falou muito bem sobre valores. É legal a gente fazer essa diferença, né? Os seus valores, esse conjunto aí, não necessariamente uma qualidade que hoje você enxerga dentro de você. Uhum. Você pode dar essa diferença pra Sim, gente? os valores acaba sendo um conjunto de várias coisas. Então, primeiro, é você identificar o que é importante para você hoje. E não de fato assim, quais são as minhas qualidades, né? Mas hoje, na sua vida, o que é prioridade para você? É o seu trabalho, é a sua família, é a sua saúde. Embora tudo isso ande um pouquinho junto, mas tem alguns momentos da nossa vida que a gente, às vezes, precisa dar mais atenção para alguma área. Então, a partir do momento que você dá atenção para uma área, você vai ver que não dá para ser 100% em tudo. Né? E se você tenta ser 100% em tudo, você vai se cobrar, você vai se exigir, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Então, é isso, assim, você focar em alguma coisa e tentar entender, tá, aqui minha saúde é minha prioridade no momento. Então, quais são os passos que eu preciso fazer para poder, enfim, Então, melhorar conjunto essa área? de áreas que você prioriza conjunto. e de objetivos, né? Isso. Uhum. Bem legal. Fê, você falou das mudanças, ali falou das mudanças, dos passinhos que a gente poderia dar. Tem fatores externos que a gente pode mudar na nossa vida para facilitar essa mudança? Na questão da imagem. Da autoimagem. Uhum, sim. Tem alguns fatores externos que influenciam muito. E aí, voltando só um pouquinho nessa parte da construção da imagem. Como eu falei, com o passar do tempo, esses fatores, né, das questões culturais, né, que é imposto ali pela sociedade, ele vai mudando. E muitas pessoas acham que é um problema da época agora que a gente está vivendo. E não é. Né? Às vezes as pessoas acabam rotulando ali, o problema é o Instagram. O problema é que, enfim, eu estou me comparando muito com aquela rede social, onde as pessoas, né, mostram corpos perfeitos, uma vida perfeita, uma rotina perfeita, enfim. E, na verdade, esse é um fator externo, mas que não é a causa do problema, né? Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, eu vou, então, sair um pouco da rede social, né? Para evitar ter esse desconforto. E, na verdade, não. Se a gente parar para pensar,
por exemplo, na nossa adolescência, não tinha rede social. E já existiam essas questões. Mas na nossa época tinha o quê? A revista Capricho, Sim. né? Onde aquelas meninas estavam ali com aquele, né, o corpo perfeito. A E TV, né? A na televisão, telenovela. exatamente. E à medida que o tempo vai passando, não é à toa que existem muitos procedimentos para ir modulando o corpo, né? Então, seja procedimento mais invasivo ali de cirurgia plástica, enfim, até os menos invasivos com botox, enfim, procedimentos de consultório. E aí, desculpa, volta à sua pergunta. Se tem fatores externos que a gente Sim. pode usar como os nossos aliados, caso uma pessoa assim esteja sentindo assim, que nem o seu exemplo maravilhoso. A calça jeans com a camisa branca sempre me caiu bem, mas hoje Uhum. tá me caindo mal e eu tô percebendo que não é a calça jeans, é a camisa branca, sou eu. É. O que eu posso mudar? O que essa pessoa pode mudar hoje na vida dela? Que ela vai falar assim, tudo bem, não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu já tô retomando o controle para ter uma melhor autoimagem. Uhum. Eu acho que o principal é ir na causa do problema. Só que antes da gente ir na causa do problema, é identificar que aquilo tem gerado um sofrimento. E é onde que as pessoas têm mais dificuldade de enxergar. Por quê? Nisso que eu falei, né? Que conforme esses padrões vão mudando, vão tendo procedimentos que vão fazendo a gente ir se remodulando ali, né? Se modulando, se adequando dentro desse padrão. E aí, com isso, as pessoas não enxergam que isso é um problema, né? E acaba tentando esses procedimentos para diminuir um pouco o sofrimento, diminuir um pouco ali o que está gerando incômodo. E aí, de fato, a pessoa não foi na causa do problema. Então, a maior dificuldade hoje que eu enxergo é a pessoa identificar que ali é um problema. Que existe um problema. Até para ela conseguir colocar isso em prática ali, né? E trazer pro presente e aplicar as técnicas. Mas eu acho que o principal é a pessoa identificar. Existe um sofrimento, né? Até muita gente às vezes pode pensar, mas será que não é vaidade? Né? Será que, enfim, a pessoa se cuida muito? Não, a gente vai diferenciar vaidade com uma distorção de imagem quando tem um sofrimento. Isso que eu queria trazer, né? Que você falou bastante, a gente conversando antes do episódio, sobre esse termo, distorção de imagem. Então, essa distorção de imagem é quando é que eu entendi bem, né? É quando eu me olho no espelho e, enfim, eu tô levando ali meu dia a dia, mas toda vez que eu me deparo com a minha imagem, gera um sofrimento, é isso? Isso. E aí, o que a gente falou, né, desses procedimentos. Quando chega uma distorção de imagem, esses procedimentos nunca têm fim. Porque a pessoa nunca está satisfeita. Sim. Então, muda um pouquinho, mas ainda não está do jeito que eu queria. Muda mais um pouquinho, ainda não está do jeito que eu queria. Por quê? Porque ela quer se encaixar dentro de um padrão. Né? E existem várias coisas ali que influenciam para isso. E aí, ela não vai na causa do problema, ela não trata o problema, porque o problema é uma questão mental, e não externo. Então, a partir do momento que a pessoa viu, tá me gerando um prejuízo, e quando a gente fala de prejuízo, né, na saúde mental, é um sofrimento de fato, mas não é só o sofrimento interno, às vezes vai para o externo também, então tem um prejuízo externo, porque a pessoa gasta muito dinheiro, né, com procedimentos, com produtos, enfim, sempre tentando melhorar ali aquele defeito que ela se coloca, e que muitas das vezes quem tá de fora não enxerga, porque fala, ela, como assim? Ela tá falando que ela tá gorda e eu não tô vendo que ela tá gorda. Sim. Como assim? Ela tá se colocando esse defeito, quer, sei lá, consertar o nariz, mas não tem problema ali no nariz, não tem, enfim, cabelo, enfim, seja lá onde for que a pessoa aponte o dedo e se enxergue um defeito. Porque, de fato, esse defeito não existe, né? É aquilo que ela criou e que ela tá enxergando no espelho e ela tá se incomodando. Então, é muito difícil, porque até a pessoa chegar e ver, caramba, isso é uma questão emocional, ela já gastou dinheiro, ela, às vezes, já entrou em dívidas, né? Então, de fato, assim, tem um prejuízo interno e externo. E aí, trazendo para a prática, né, vamos supor que a pessoa já enxergou, tá? Então, ok, eu tenho uma distorção de imagem, o que eu faço? Né? Como que eu faço agora para poder tentar amenizar um pouquinho, né, esse meu sofrimento? Primeiro, trazer o pensamento para a realidade. Enxergar que não vai ser você saindo do Instagram que você vai resolver seu problema. Porque você não vai se comparar no Instagram, mas você vai se comparar com a pessoa na rua, você vai se comparar com a pessoa na televisão, enfim. Pessoas continuam Não, existindo, né? Fora Exatamente. E como a pessoa consegue enxergar que ela precisa de ajuda?
Então, aí é isso, a partir do momento que ela viu que tem um sofrimento, que ela já tentou de várias formas e, caramba, eu ainda continuo insatisfeita com o meu corpo. Então, será que a questão é mesmo externa, depois de tantas tentativas? E aí é isso, é buscar ajuda, buscar terapia, né? Tentar entender por que ela se enxerga daquela forma, por que ela tá, enfim, né, enxergando defeito, tá se cobrando, tá colocando uma pressão para se encaixar dentro de um padrão, né? Então, é isso, é buscar ajuda emocional mesmo. Eu acho assim, de uma maneira bem leiga ali. Eu tive uma vivência com uma amiga que ela tinha em questão de peso, né? E a gente via ela batendo os resultados dela, cada vez com o corpo mais esculpido, mas você vê a evolução muito rápido para um cenário não saudável. Uhum. Então você. A qualquer custo. Não é nem só a qualquer custo, assim, a pessoa, eu quero perder 3 quilos, perdeu 3 quilos, eu quero perder 6 quilos, e você vê aquele negócio escalando, e todo mundo em volta falando, cara, você tá linda, tipo, Esse é o problema. e a pessoa não consegue se enxergar daquela forma, né, então eu acho que assim, aí de uma forma muito leiga, eu acho assim, você bateu, entre aspas, aquele resultado que você queria, e ainda assim você não consegue se perceber daquela forma, talvez aí seja, né? Então, porque é isso, gera um sofrimento porque nunca tá bom, sempre precisa melhorar. E aí o problema é que a pessoa sempre vai tentando melhorar o externo, ela não olha, né, pro interno. Então é sempre uma insatisfação e às vezes a pessoa não enxerga e ela às vezes terceiriza também essa responsabilidade. Então é uma pessoa que vive trocando de nutricionista porque o nutricionista nunca tá bom. Isso é legal de falar. E aí entra em dietas restritas, talvez até por isso que teve a perda de peso muito rápido, né? Porque entra em dietas restritas, enfim, às vezes faz uso de hormônios, enfim, compensa muito às vezes na academia, ficar horas na academia, enfim, e aí são várias questões que você de fato não vai na causa do problema, então o problema vai continuar ali. Você não tá indo na causa, você só tá tentando diminuir o sintoma, mas não vai diminuir porque você não tá tratando a causa. Que interessante, né? Muito Um pensamento sabotador às vezes, né? Que a pessoa tem, né? E o problema, né, que aí quando a gente entra na distorção de imagem, a gente vai num assunto muito amplo, porque de uma distorção de imagem pode começar um transtorno alimentar, né, e aí dentro dos transtornos alimentares, a gente tem os principais ali, a compulsão alimentar, a bulimia e a anorexia. Se puder passar assim rapidinho, pra quem... Eu sou leigaça nesse assunto, assim, nada de nada. Se você puder explicar assim pra gente rapidinho as diferenças dos cenários e dos quadros. Os pontos principais, sintomas principais. Começando ali pela anorexia. A anorexia tem uma grande distorção de imagem, né? Que a pessoa se olha no espelho e ela se vê acima do peso, sendo que ela tá com IMC super abaixo. Tanto que esse é um dos critérios diagnósticos, né? Ter um IMC muito baixo. E aí a pessoa acaba não comendo pelo medo de engordar mesmo, sendo que a pessoa já está magra, mas ela não se enxerga daquela forma. Tem a bulimia e a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, o que é? É a pessoa ingerir grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo e não tem, a pessoa não tem a sensação de controle da comida, ela não consegue parar. Ela vai conseguir parar quando ela já está passando mal. E aí isso é um sofrimento gigantesco também. E muito parecido é a bulimia. O que é a bulimia? Nada mais é do que um episódio de compulsão alimentar. Então, a pessoa tem todos os critérios de compulsão alimentar, porém, tem um a mais, que aí é o comportamento de colocar pra fora. Tá. Né? Então, tem algumas coisas então, ali. na compulsão, a pessoa, ela tem todo aquele sofrimento, mas ela fica, vamos supor, com todas aquelas calorias que ela ingeriu. Isso, ela não bota pra fora. E ela compensa. Isso, exatamente, ela compensa. E assim, a palavra não é engraçado, né? Mas assim, vamos usar assim, tá na moda, a gente vê esse termo o tempo todo, né? Eu tenho compulsão alimentar. Eu tenho compulsão alimentar. Não é, né? A compulsão alimentar é diagnosticado, né? Não é essa coisa tão corriqueira que a gente tá vendo hoje em dia. Não. Mas assim, eu enxergo 2 pontos, tá? Disso que você falou e que eu acho muito importante. Primeiro, essa rotularização, né, dos transtornos, não só de transtorno alimentar, mas eu vejo com vários outros transtornos, né, as pessoas agora se autodiagnosticando. Mas, por um lado, eu vejo que é o acesso à informação, que antigamente a gente não tinha. Então, antigamente as pessoas sofriam e não sabia, caramba, então é isso que eu tenho? Então, assim, isso aqui não é normal, né? Que às vezes tem pessoas que achavam que era normal e tinha pessoas que, caramba, era um sofrimento e que eu não via saída para solucionar, né? E por um lado, isso é bom, esse excesso de informação,
Mas, por outro lado, esse excesso de informação e a pessoa se rotular sem ter ido buscar ajuda. Aí que é o problema. Então, assim, eu recebo pacientes que às vezes chegam na primeira consulta e falam: Fernanda, eu tenho compulsão alimentar. E aí eu falo: tem? Então me conta, como é que são os seus episódios? O que você come? Então, eu tenho compulsão por chocolate. Então, assim, eu como uma barra de chocolate inteira. E aí eu vou explicar que não, isso não é compulsão alimentar. Isso é um episódio de exagero, que é bem diferente da compulsão alimentar. A compulsão alimentar, a pessoa come uma grande quantidade de comida e, assim, é o que tiver disponível, seja comida congelada, comida do lixo, comida da geladeira, comida gostosa, comida ruim. O que tiver ali, ela come e num curto espaço de tempo, que geralmente é dentro de 2 horas. Então, vamos fazer, assim, bem Até didaticamente, esses 2 cenários. O exagero seria, vamos supor, a minha comida dali preferida é chocolate, então a gente, sei lá, antes da gente se encontrar aqui, a gente batendo pauta, a gente vai comer uma grande porção de chocolate, porque foi um episódio de exagero. Isso. Mas caso fosse um cenário de compulsão, era o que tivesse na frente. Exatamente, é completamente diferente. Então, assim, o exagero é o quê? Eu vou num restaurante e peço rodízio. Você vai sair de lá passando mal, você vai sair de lá desconfortável, você vai sair de lá, caramba, por que eu comi isso tudo? Não tinha necessidade, você extrapolou seus sinais de saciedade. Você, sei lá, comprou uma barra de chocolate para cada e as 2 comeram sozinhas. As 2 aqui foram pedir uma pizza e pediram 2 e comeram tudo. Isso é um episódio de exagero. E no episódio de exagero, você tem consciência do que você está fazendo e você consegue parar. Você consegue falar, não, agora aqui eu vou parar faltando um pedaço de pizza. Mas assim, eu já comi a pizza inteira, né? Já a compulsão, não. A compulsão primeiro, aí tem alguns cenários, né? É uma grande quantidade de alimento, e é o que eu falei, o que tiver disponível. Comida congelada, no lixo, comida gostosa, comida ruim, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, é tudo. Além disso, né, isso não é o único fator. A pessoa começa a comer, ela começa a se sentir desconfortável, mas ela não consegue parar de comer. Ela continua comendo. Ela come chorando, ela come com raiva, ela continua comendo. Até uma hora que o próprio corpo fala assim, não tem como mais entrar comida aqui. Porque é um espaço de tempo muito curto para uma quantidade muito alta. E aí, vem com essa sensação de falta de controle. A pessoa não consegue parar, então vai gerando um sofrimento. E outro ponto também, geralmente esses episódios acontecem escondido. Então, a pessoa, né, pode ser que aconteça, mas na maioria das vezes acontece quando a pessoa está comendo escondido porque ela sente vergonha do volume de comida. Porque comparado com uma pessoa ali que não tem o transtorno, a pessoa vai se assustar. Vai falar, caramba, essa quantidade toda e a forma como tá comendo. Eu li uma parte de um livro que falava sobre transtornos alimentares, não só sobre compulsão. E aí eu cheguei a ver, até me assustei um pouco. Não sei se isso é verdade, Fê, mas a pessoa come até o que não é comida. Acontece isso? Então, isso já não está dentro do transtorno de compulsão alimentar, já é um outro tipo de transtorno. Sim. Que você come tudo. Você come areia, você come tijolo, você come cola. Então, algumas grávidas relatam, mas não é só com grávidas. Não, é só... Não, eu já falei sobre isso no Instagram e muita gente falou, quando eu tava grávida eu senti vontade de comer... Falta de micronutrientes. Sim, olhando pelo lado da nutrição, mas pelo lado da psicologia é considerado também uma parte de um transtorno. Então ultrapassa, por exemplo, vamos usar um... na verdade, porque assim, como qualquer transtorno, é um conjunto de fatores, não é só uma questão. Então, por exemplo, essa parte da nutrição não é causa única, é um conjunto. Então não tem aquela história assim, você tá com deficiência de ferro, vou comer isso porque... Não, porque se fosse assim, todo mundo tivesse deficiência de ferro, ia ter esses episódios. Uma coisa que não é um alimento. Exatamente. Mas é uma causa multifatorial, como qualquer outro transtorno. Nunca tem uma causa única para um transtorno. E a tal da fome emocional, Fer? O que é isso? Assim, é porque a gente sempre fala muito, que nem você trouxe agora, né? Sinais de saciedade, sinais de fome, a gente tem grelina, a gente tem a leptina. Então, assim, tem uma fome que todo mundo fala assim, fome emocional, mas o que é? O que é isso? Então, nada mais é que... Vamos começar pela fome física. O que é a fome física? A fome física é uma necessidade do nosso organismo, né? De dar fome, enfim, para a gente sobreviver.
né? A gente precisa comer para sobreviver. Então é aquela fome que vai chegando devagar, a gente vai tendo sinais físicos, né? Você vai sentindo uma dorzinha no estômago, a barriga começa a roncar, uma leve dor de cabeça, ou começa, né, a ficar com o pensamento um pouco mais lentificado, porque você precisa de energia. Já a fome emocional é completamente diferente. Qual é o principal gatilho da fome emocional? Nada mais é do que uma emoção. Então, não é só emoções ruins, digamos assim. Não é só porque eu tô triste, porque eu tô chateada, eu tô com raiva, eu tô ansiosa, mas também emoções boas. Então, por exemplo, às vezes a felicidade, A comemoração da a vida. comemoração. Então, assim, nossa, uhul, aconteceu uma coisa muito legal, vamos comemorar? E aí, geralmente é aquela fome que chega de repente, sem necessariamente ter sinais físicos da fome. Então, assim, você não vai sentir sua barriga roncar, você só vai sentir aquela vontade, quero comer aquela pizza. Mas você quer comer aquela pizza? Já a sua pizza preferida, da pizzaria que você gosta, do isso. sabor que você gosta. Eu brinco lá em casa falando que se você tá com fome ou você tá com fome D. Se você tá com fome D, você não tá com Não tá fome. com fome. não tá com Uhum, exatamente. Porque a fome física, você come, você vai lá na cozinha, você pega a sua salada, seu franguinho, né? O que tá ali na tua dieta. E você come e você vai ficar bem. A fome emocional, não. Você vai lá, você não quer comer o seu franguinho. E até se você comer, você ainda vai estar com vontade de comer um docinho, né? Porque ela surge diante de um desconforto. Então, eu tô sentindo uma emoção, essa emoção, né? Se for ali ansiedade, tristeza, raiva, ela vai te gerar um desconforto. E o nosso corpo, ele não quer viver ali naquele desconforto, ele quer uma recompensa imediata, ele quer fugir daquela situação. E aí, a comida, ela tem Trazer essa essa hedônica. sensação de recompensa muito rápida. Só que qual é o problema? Ao mesmo tempo que você tem essa recompensa muito rápida, dependendo, né, ali dos objetivos que a pessoa tem, da forma como a pessoa se enxerga, aquele conjunto, né, que a gente já falou, vem um sentimento de culpa. E aí, de novo, a pessoa tem um sentimento, né, de frustração, de culpa, de arrependimento. E aí, o que acontece? Que é o maior do problema, né? Que a pessoa entra num ciclo. Então, tudo começa com uma situação, né? Ela tá chateada, ou ela tá feliz, ou ela tá frustrada, tá triste. Aí ela vai lá e quer resolver aquele problema com a comida. Só que é o que eu falo, a comida não é a causa do problema. Então, não adianta você ir descontar na comida, você vai continuar com o que tá te incomodando. Porque aquilo não era a causa do problema. E aí, como que eu falo para os meus pacientes saírem disso? Primeiro, identifica o que gerou essa fome emocional. Então, assim, viu que não é fome física? Então, assim, tô com vontade de comer aquele docinho específico. Tá, então, o que tá me gerando esse desconforto? Do que eu tô querendo fugir? Porque é isso, quando a ansiedade ela é ativada, a gente só tem duas opções. Ou enfrentar ou fugir da Luta ou situação. fuga. Luta ou fuga. A amígdala já era, foi pro espaço, sequestrada. E na maior parte das vezes, o que a gente quer? A gente quer o mais fácil, a gente quer fugir. Porque Confortável. quando a gente foge, é isso, a gente gera esse conforto, essa falsa, entre aspas, né, sensação de conforto, que é isso, tive o conforto agora, mas daqui a pouco eu vou ter que enfrentar aquela situação. Aí a ansiedade vem dobrada. E aí que tá o problema também, quando a pessoa entra nesse ciclo, né, de fugir, e aí só vai reforçando também a ansiedade ou essa emoção desconfortável. E aí, para resolver, né, entre aspas, bem básico, a questão da fome emocional é isso. Identifica o que está te gerando esse desconforto. Identificou? Aceita a emoção. Aceita que, de repente, você tá triste, que você tá chateada, que teve alguma situação ali que desencadeou aquilo, né? Você não sentiu do nada. E até trazendo um pouquinho para a questão da TCC, que é a minha abordagem, como que a gente enxerga, né, as emoções? Terapia. Cognitivo-comportamental. Isso. Todo o comportamento, ele é a última etapa de tudo que está acontecendo. Então, ter a fome emocional, né? Chegar ali e comer, descontar na comida, nada mais é do que a reação do que eu tô sentindo, né? Então, eu tô sentindo ali uma frustração, uma raiva, uma angústia, enfim. Mas como é que surgiu essa emoção dentro de mim? Ela não apareceu do nada. Sim. Ela apareceu diante de um pensamento. Então, eu tive um pensamento, né, ou uma situação de fato, mas até mesmo a situação, ela me gerou um pensamento, né? Eu tô me cobrando, eu tô com raiva, como é que eu vou lidar? Eu vou enfrentar, eu vou fugir, tá no meu controle, não tá? E aí, diante desse pensamento, que aí é gerado a emoção. Aí, dessa emoção, vem o quê? Vem o comportamento, a reação. Como que eu vou reagir?
Aí é isso, né? Então, eu ensino os meus pacientes a aprenderem a lidar com a emoção. Não é você fugir da emoção. Então, assim, tá no meu controle? Eu consigo enfrentar? Ah, não tá no meu controle. Mas também, eu não tenho como ir lá e descontar na comida, sendo que eu não vou resolver agora, não tá no meu controle, não tenho o que eu fazer. E aí que entra uma das técnicas, que é a técnica de distração. Né? Então, assim, quem estiver assistindo a gente não faz terapia, né, pode tentar essa técnica de distração, que é o quê? De repente, liga pra alguém, muda de assunto, né? Não fala, ai, tô te ligando porque eu tô ansiosa por conta de tal coisa. Você só vai potencializar aquilo que você tá sentindo. Então, conversa sobre qualquer outra coisa. Ou vai na academia, faz atividade física. Legal você falar da técnica de De distração. distração. Mas, Aham. assim, tem alguma coisa que você fala assim, isso funciona muito, porque assim, a gente já viu, ou escuta muito falar dessa técnica de distração, mas sendo bem sincera, Fernanda, quando a gente tá ansiosa, Tá no pico ali, Tá é ali. difícil. e E é um assim- chocolate, como é que a gente vai, assim, às vezes, assim, não tem ninguém pra conversar, não tem... Uhum. Você tem, assim, alguma... Você passa, por exemplo, exercício de respiração, essas coisas realmente funcionam? Sim, ajuda. Então, Sério? ajuda muito, só que é o que você falou, no pico, Não pode deixar chegar no pico aí. não pode chegar. Ah. E aí é isso que eu ensino para os meus pacientes, que a emoção, na verdade, eu gosto sempre de dar esse exemplo, é como se fosse uma montanha-russa. Tá. Você vai chegar lá no pico, né? O mais importante é você aprender a identificar quando ela tá chegando, quando ela tá aumentando. Então, quando ela tá aqui embaixo ainda. Só que isso é uma construção, né? Claro que com a terapia eu ensino isso para os meus pacientes, mas assim, um leigo que tá ouvindo que nunca fez terapia, né, é difícil conseguir entender. Isso vem aos poucos com autoconhecimento. Então, assim, já entendeu, já sabe que, na verdade, às vezes a gente vai seguindo um padrão, né, que é daquele ciclo que eu falei. Mas, assim, percebeu, já sei onde isso aqui vai me levar. Então, assim, não deixa chegar lá, não deixa piorar. Então, tem algumas técnicas que você pode fazer aqui embaixo que vai evitar você chegar no pico. Mas é aquilo, cheguei no pico, descontei na comida, aí agora também eu sei ajudar a pessoa, né, a lidar até se ela descontou na comida. Pra quê? Pra parar com esse ciclo, pra não continuar ali Pra não reforçando entrar ele. culpa na equação e Exatamente. virar Então, assim, comeu, tá, ok, aceita. Aceitei que eu exagerei, que não foi o que eu gostaria de fazer. E aí, às vezes, entram os pensamentos sabotadores, né? Que às vezes a pessoa começa a se cobrar, mas tá vendo? Eu nunca vou emagrecer, eu comi isso daqui de novo. E aí, o que eu falo? Muda o foco do pensamento. Não pensa, não vou conseguir emagrecer porque eu comi, agora exagerei e comi uma pizza de novo. Não, muda o foco do pensamento. Tá, eu aceito que agora eu não segui, de repente, o que era pra eu fazer, mas então o que eu posso fazer pra melhorar na próxima? Né, eu posso dar o meu melhor na próxima refeição? Né, também não vou compensar com outra coisa. Também não vou, agora eu vou dobrar o tempo do cardio. Né? Não, senão você vai estar entrando Posso- em episódio... Isso. Não, então é que você vai estar entrando em comportamento compensatório, de tentar eliminar o que você colocou pra dentro. E é pensar que, de forma natural, o teu corpo vai colocar pra fora. Mas é tirar o peso da culpa. Foi legal isso, ela falar que também essa compensação do exercício, que é óbvio, ele é saudável, ele é legal, Sim. ele é almejado, desejado, mas também pode virar um comportamento de Sim. compensação. E eu acho que o interessante a gente colocar aqui que basta a pessoa voltar para a rotina dela, né? Se ela exagerou, Quando tem uma rotina boa, né? no caso, se ela faz uma dieta, se ela pratica atividade física, volta para sua rotina, porque os episódios de fome ou de compulsão, ou que você exagera, eles acontecem, né, Fê? E a gente não está livre disso. Nem a pessoa que está melhor de cabeça está livre disso. Acho que não... Exagero. De não exagero. compulsão. E tem alguns fatores também que eu ensino. Da fome, né? No caso da fome emocional. Tem algumas coisas que eu ensino para as minhas pacientes, né? Que tem várias técnicas dentro da TCC para a gente aplicar. Uma das que eu ensino é, primeiro, respeitar os sinais de fome e saciedade. Então, não é porque você tá com vontade de comer uma pizza que você vai falar, não vou comer uma pizza porque eu tô com fome emocional. Primeira coisa, tá? Eu já fiz né, para quem segue ali uma dieta, como eu trabalho muito com emagrecimento, eu sempre
reforço para os meus pacientes a importância de buscar um nutricionista, né? Para ter uma dieta ali individualizada. E aí, assim, tô sentindo... E até pra ter um padrão, né? Eu acho isso legal. Uhum. Você tendo um padrão, você sabe o que é fora do padrão. Você tem uma dieta padrão, Exatamente, você sim. consegue perceber o que é fora do padrão, Sim. né? Então, assim, você tem ali a tua refeição, a Nutri fez um planejamento. Você pode fazer, sei lá, uma refeição livre, 2 refeições livres na semana. Então, assim, vamos supor que você não tenha feito a refeição livre. Vai lá, come tua pizza. Só que, ou, sei lá, vai no restaurante, come o que você quer comer. Só que o paciente já vai também instruído. Eu tenho... uma tarefinha bem bonitinha ali que eu já mandei para eles, que é mostrando os níveis de fome e de saciedade. Então, você não pode esperar a tua fome estar nível 10, senão você vai exagerar. É natural, você vai querer comer mais rápido, o teu cérebro ele vai demorar a entender que você está comendo e vai demorar a liberar, né, ali a saciedade, você entender que você já está saciada, e aí você vai exagerar. Mas assim, não espera estar com muita fome, vai lá... vai comendo, né, de forma consciente, identificando os níveis de fome e de saciedade. Então, eu não preciso parar de comer quando eu tô passando mal. Eu posso parar de comer quando? Quando eu sinto que ainda dá pra tomar um copo de água e eu não vou me sentir mal, estufada, né, desconfortável. Eu posso parar de comer mesmo estando ali metade da pizza à minha disposição. Eu levo, congelo, como no outro dia. E aí, num outro cenário, mas aí eu já fiz minha refeição livre da semana, já comi uma coisinha ou outra fora, e ainda assim fui lá e comi por fome emocional. E aí, o que a gente vai fazer? Vai se sentir culpada? Só vai piorar. Uhum. Então, aceita, ok. Agora, o mais importante é a próxima refeição, é o que eu vou fazer daqui pra frente. E não ficar se culpando, se cobrando pelo que já aconteceu e que a culpa não vai resolver, né? Não vai fazer com que você tenha tido um comportamento diferente. Você trabalha com emagrecimento, né? Uhum. Aí você colocou que, como você começou, antes a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? Coloca pra gente, como foi que você começou a trabalhar com a psicologia, com mulheres e com emagrecimento? Uhum. Achei super interessante. Sim, foi algo muito natural, né? Desde o início da minha formação, eu comecei a atender online. Tinha alguns dias que eu atendia também presencial, mas o forte sempre foi online. E sempre foi o forte também aparecer mulheres. E esse tema do emagrecimento foi surgindo de forma muito natural. Só que logo depois, um ano depois de atendimento, entrou a pandemia. E aí, na pandemia, né, eu já estava atendendo online e aí acabou que na pandemia vinha muita gente ansiosa e descontando na comida. Então, foi algo natural. E aí, eu fui atrás de fazer cursos, especializações, enfim. E aí, me aprofundei muito nesse tema. Mas foi algo que foi surgindo muito natural. Ah, legal. E sobre a ansiedade, Fê, assim, também outro rótulo que todo mundo se coloca hoje em dia, né? Tenho compulsão alimentar, sou ansioso. Ansiedade também é clínica, né? A gente consegue... Aí, de novo, sou leiga. Explica pra gente o que é esse quadro, pode falar, diagnosticado de ansiedade? Tá. Vou explicar primeiro a ansiedade de uma maneira geral. Todos nós temos ansiedade. Todos nós, em algum momento da vida, a gente sente ansiedade, é super natural. Porque a ansiedade nada mais é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? É um mecanismo para deixar a gente em alerta para a sobrevivência mesmo, né? Então, se a gente não sentisse ansiedade, por exemplo, aqui morando no Rio de Janeiro, não tem como você andar numa rua deserta, toda escura, mexendo no celular sozinha. Né? Então, a ansiedade ela foi feita para quê? Para te deixar em alerta, né? Se atentar do perigo, né? E querendo ou não, vem ali uma resposta, né? De medo. O medo ele é protetivo, ele não é uma coisa ruim. Só que o problema tá quando sai dessa linha natural, né? De uma ansiedade natural do nosso corpo, de deixar em alerta, observar o perigo, né? Tá mais atenta, quando vai para algo que, de novo, traz um prejuízo. Né? E quando traz um prejuízo na ansiedade, é o quê? Quando a gente começa a fugir de enfrentar situações, né? E às vezes quando coisas simples do dia a dia começa, né, a trazer um problema, um peso maior, né? E aí, querendo ou não, a pessoa fica muito mais em alerta, que aí é quando entra o transtorno de ansiedade generalizado, né? Que aí o transtorno, ele faz o quê? Ele paralisa a pessoa, né? Ou traz um prejuízo muito grande. Então, a pessoa tende a fugir das situações, né? E aí, até trazendo um pouco do contexto do emagrecimento,
É isso, a pessoa sente uma emoção desconfortável, só que às vezes ela ainda não tá no ponto, assim, de fugir totalmente. "Ah, não vou para o meu trabalho. Ah, não vou, sei lá, vou evitar aquilo". Mas às vezes ela vê aquilo que tá no controle dela. Porque a ansiedade, de novo, ela é ativada diante também de uma situação que a gente não tem controle, Uhum. né. E se a gente parar para pensar, na nossa vida, a gente não tem controle de nada. A gente tem controle de pouquíssimas coisas. Né, então a partir de um cenário que eu vejo: "Caramba, não tenho controle dessa situação", o que que a pessoa busca? Ela busca algo para trazer um conforto. E às vezes a comida é algo que está dentro de casa e está no controle dela, entre aspas, né, que aí às vezes é quando surge a fome emocional ou não, às vezes a pessoa não tem o controle por conta da compulsão. Mas assim, é aquilo, uma coisa vai levando a outra. Então, a ansiedade, até certo ponto, né, é algo É bom, é saudável. algo saudável. Sim. A partir do momento que atrapalha a nossa vida profissional, E só qualquer área da vida, né, sim. seja profissional, seja familiar, seja, enfim, com você mesmo, enfim, a partir do momento que trouxe um prejuízo, trouxe um sofrimento, Uhum. aí é claro, né, vai buscar ajuda para fazer o diagnóstico e ver se de fato, né, a pessoa tem ali todos os critérios que cumprem um diagnóstico, né, e não só ter todos os critérios, mas assim, aquilo já tá num certo tempo, né, então assim, já tô há 3 meses com todos esses sintomas. Aí sim é caracterizado um transtorno, É, mas tem que ter um sofrimento. eu tenho alguns quadros assim, sabia, Fê? Eu fico ansiosa com algumas situações Uhum. pré-gravação, por exemplo, né? Pré-prova na faculdade, alguma coisa assim. Mas aí é Ou um natural, É né? evento. natural. Então, aí a gente pensar que, por exemplo, numa gravação, numa prova, dá o exemplo da prova, eh, até de certo modo ali, assim, a intensidade, a gente tem que estar sempre olhando a intensidade e Uhum. a frequência que isso está acontecendo. Então assim, eu tô ansiosa de 0 a 10, eu tô 7. Essa ansiedade é boa, porque essa ansiedade vai fazer você se preparar, vai fazer você estudar, né, quando você sente antes. Então vai fazer com que você, enfim, olhe suas prioridades. "Ah não, essa semana eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão Uhum. daquilo, porque eu preciso estudar para a prova, eu preciso me preparar". Ela tem essa função de te Uma preparar vigilância, né? para você enfrentar, porque se você não sentisse, você ia falar: vou de qualquer jeito, vejo como é que vai ser". E não, esse preparo é bom. Agora não dá quando a ansiedade a intensidade é numa in a ansiedade é numa intensidade nível 10, a ponto de você falar assim: "Não consigo e não vou fazer a prova, vou fugir da situação". Interessante. Hum. Você falou, Fê, desculpa, você falou várias vezes essa palavra, eu acho legal a gente trazer exatamente essa discussão. Ela é meio espinhosa, mas assim, eu acho que tem tudo a ver com nutrição, tem tudo a ver com psicologia, tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo. Você falou várias vezes conforto. Conforto, desconforto. Eu tô lendo aquele livro Nação Dopamina. Sim. E eu acho que, assim, por mais que diga-se ao contrário, eu acho. É tido, né? Óbvio que a nossa geração tem muitos confortos. Espera lá, a gente tem internet, a gente tem carro. Enfim, muitos confortos, remédios, hospital. Pensando numa evolução de 60 anos pra cá, puxa vida, quanta coisa mudou. E tá ficando cada vez mais confortável. E também eu acho que a gente tá ficando cada vez mais entregue a esse conforto e desconfortável no desconforto. Sim. Até que ponto? Vamos, se quiser trazer até essa diferença geracional, fica à vontade. Até que ponto a gente tem que aceitar o desconforto e falar: esse desconforto é bom, vai me fazer crescer, legal, tá sendo uma coisa boa? Ou até que ponto a gente tem que rechaçar os desconfortos e falar assim: não, realmente isso aqui não tá me fazendo bem? Eu acho que para qualquer área da nossa vida, a gente não deve ficar sempre confortável. Até porque se eu sempre buscar o desconforto, qualquer coisinha que sair ali do previsto já vai me gerar um desconforto. E aí eu vou viver fugindo, né, de situações, de enfrentar mesmo o dia a dia com coisas que saem fora do controle, do esperado, enfim. E se qualquer coisinha sai do esperado, eu vou lá e busco, né, um conforto, eu tô me isolando daquela situação, aquilo só vai aumentando. E eu vejo que isso é muito prejudicial, e aí voltando, né, ali para o emagrecimento, que hoje a gente tem muita facilidade.
né? Então, isso reflete muito também no ganho do peso. Então, por exemplo, o conforto, vamos lá, falando um pouquinho da fome emocional. Ah, tive uma situação que me gerou um desconforto, quero buscar o conforto na comida. E aí vamos supor que, mas não tenho nada de gostoso para comer. Eu vou pedir o iFood. Em 15 minutos está na sua casa. E aí tudo é muito rápido, essa recompensa é muito rápida. Você não, então tá, então eu vou, sei lá, buscar o conforto na comida. Eu não vou a pé até o mercado para fazer a comida, né, para comprar os ingredientes, fazer a comida, enfim. Um bolo, por exemplo, né? Vai no mercado, compra os ingredientes, Seria todo um trabalho, prepara. né? Exatamente. Faz, espera o tempo de assar e quando ficar pronto, aí pronto, seu desconforto já foi até embora. Mas aí é o quê? É mais fácil abrir o iFood, vou ali, vou pedir uma torta, em 15 minutos já vem pronto dentro da minha casa. E aí isso, aí vira um ciclo, e aí a pessoa não consegue tolerar o desconforto. Eu li uma vez, assim, é porque eu sou bem interessada nesse assunto de a gente se sentir confortável ou a gente ficar mais forte para os desconfortos. É verdade que essa tolerância é treinável? Tem coisas que a gente pode fazer para Com certeza. aumentar esse sarrafo aí de... Com certeza, é uma construção. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu treino, faço dieta, enfim. E eu já estava me sentindo muito confortável, entre aspas, porque o treino não é confortável, mas eu já estava muito Você confortável. treina musculação? Faço musculação. Tá. E aí eu já estava sentindo assim que eu já estava muito no meu conforto. E estava tanto no conforto que eu ignorava a planilha de cardio, tá? Assim, eu fingia que não tava ali o cardio. Aí tinha que fazer, sei lá, a personal calculava ali que eu tinha que fazer o HIIT na esteira. Eu fingia que não tinha. Vou embora porque eu tô com pressa, rotina corrida, enfim. E aí eu notei isso em mim. Eu falei, caramba, tô fugindo do cardio, tô fugindo... E por que eu tô fugindo do cardio? Aí é isso, aí eu vou tentar entender o porquê do meu comportamento. Porque é desconfortável, porque é cansativo, porque eu não sei fazer isso direito, e não. E aí você começa a se colocar desculpas. Que, na verdade, são pensamentos sabotadores, né? Que aí eu posso olhar para isso e aceitar, então ok, não vou fazer não. Né? Já faço muito, já faço a musculação, minha vida já é corrida, já não sei o quê. Só que aí que tá o problema. Né? Então, aí eu olhei para aquilo que eu tava fugindo e falei, tá, então eu vou enfrentar. E aí, só que aí também eu não consigo enfrentar pouquinho. Aí eu já falei, então eu vou fazer uma corrida de 10 quilômetros. Vou me inscrever numa corrida de 10 quilômetros. Então, já que eu tô ignorando, Aí eu falei assim, vou lá, vou entrar nesse mundo da corrida então. Por quê? É porque tá na moda? Talvez. Eu sou, como todos nós somos aquela nuvem influenciados. aquela nuvem do inconsciente coletivo, mas Sim, cumpriu seu com propósito. certeza. Eu com certeza fui influenciada também, mas me gerava muito desconforto ter que enfrentar o cardio. Eu falei, então ok, então eu vou me desafiar, porque ia ser um Legal. desafio pra mim. Eu tava querendo fazer uma coisa difícil. Então assim, pra quem não corria 1 quilômetro, como assim? A pessoa do nada se inscreveu do dia pra noite numa prova de 10 quilômetros, porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar, eu ia ter que treinar, eu não ia ser doida de chegar lá do nada e fazer a prova. E aí isso aconteceu esse ano, foi em janeiro. Que legal. Na verdade, desde o finalzinho do ano passado, em dezembro, quando eu decidi que eu ia enfrentar. Aí também eu me preparei, não fui de qualquer jeito. Aí comprei um tênis ideal para minha pisada, fui me inscrever numa consultoria de corrida, né, para poder fazer ali o treino que, enfim, para começar a evoluir. E é isso, assim, a partir de uma... E aí fiz a prova, né, me preparei, fiz a prova agora em em maio. Gente, que legal. Consegui. Mas a alegria de pegar essa medalha. Nossa, maravilhoso. E aí é isso, assim, e é sempre uma reflexão que eu trago para os meus pacientes, né? Sempre tento trazer eles para tudo que eles estão fugindo. Então é treinável, a gente pode ali... A gente treina e, assim, e é uma frase um pouco clichê, mas que é verdade, assim, a partir do momento que a gente está vivendo aquilo, a gente vê que é verdade. É encontrar o conforto no desconforto, aprender a gostar do processo. Porque é isso, eu gostava de correr? Não. Eu aprendi a gostar a partir do momento que eu comecei a me desafiar. E aí é o que eu falei, eu também não vou me desafiar de qualquer jeito. Eu fui atrás de um acompanhamento profissional, né, para montar minha planilha, conciliar a planilha da corrida junto com a planilha da musculação, mudar a estratégia da dieta, porque uma coisa vai levando a outra. Você foi prudente, mas também você pegou aquele ponto que tava... Você percebeu, né? Eu me preparei. Eu acho que isso que é o sensacional. E eu acho que, pô, é uma baita... E é muito gostoso. Você conseguiu se enxergar. Eu acho que o que
falta 90%, e eu me ponho nesse bolo de pessoas, é ter essa visão, assim, como se você conseguisse sair, né? E ter essa visão de o que realmente tá pegando aqui, incomodando aqui dentro. E tem um exercício que a gente possa fazer mental Pra gente fazer pra gente conseguir enxergar algo que a gente precisa mudar pra melhorar. É autoconhecimento, né? Claro que é um processo. Não foi do dia pra noite que eu falei, tô fugindo da corrida. Não, Mas você fica do se fazendo cardio. essas perguntas. Por exemplo, a Fernanda, vamos botar, sei lá, no mercado. Você vai lá pra pegar uma coisa que você não deve... Você fica se fazendo essas perguntas, Fernanda, você tá pegando... Ou é uma coisa mais... É assim, é um pouco natural, porque eu já naturalmente, né, eu trabalho com isso, por eu naturalmente exemplo, já tô mais atenta. É válido uma pessoa que quer se conhecer mais, ficar... Eu acho que o primeiro ponto é você observar padrões, porque a gente repete os padrões. Então, por exemplo, aí eu observei que eu já tava há muito tempo pulando cardio. Eu falei, opa, tem que olhar pra isso aqui, tem alguma coisa acontecendo. Ou às vezes, sei lá, tô dando o meu exemplo, mas, por exemplo, quem quer melhorar a dieta, quem quer ter um resultado na dieta, quer emagrecer, e não tá tendo esse resultado, então calma aí, onde eu tô errando? O que eu tô repetindo que não tá me dando esse resultado? O emagrecimento é uma conta. Diário, você acha que ajuda? Sim, e eu tenho essa técnica e eu passo para as minhas pacientes. Diário, que no caso eu chamo de diário alimentar. Como que é o meu diário alimentar? Tem ali todas as refeições e tem uma extra, né? Tem café da manhã, aí assim, porque vai adaptando para cada paciente. Só que é o diário em branco, é claro, né? Que aí é de acordo com o que a Nutri vai passar, o paciente vai anotando. E aí tem todas as refeições que a pessoa precisa fazer, aí tem uma areazinha ali do campo para ela preencher nível de fome, nível de saciedade, que também eu dou todas as etapas para ela entender. E a emoção, para ela preencher do lado o que ela estava sentindo. E aí a gente começa a observar qual o padrão que ela tá seguindo. Então, assim, ela tá comendo, ela tá ultrapassando o sinal de saciedade, mesmo sem estar com fome, quando ela sente ansiedade. E aí a gente começa a observar um padrão de acordo com o que o paciente vai preenchendo. Então, talvez você consiga botar ali um pin. Talvez seja essa pessoa, nesse lugar, nesse horário. Porque é um Legal, conjunto de Vai coisas. fazendo um mapeamento do que tá acontecendo, né? Às vezes são beliscadinhas, às vezes não é nenhuma fome emocional, mas às vezes é uma beliscadinha por hábito. A pessoa não tá com fome, também não tava sentindo nada. Tá, então por que você tá todo dia, depois do almoço, repetindo isso daqui? É por hábito. Não é que eu tava sentindo de fato alguma coisa. E aí, então vamos enfrentar o desconforto de tirar esse hábito? Então, e aí até o que você falou, né, de estar mentalizando ali, né, o que você quer. Aí eu passei por esse processo na corrida, que eu me preparei por 5 meses, que de fato, assim, eu iniciei os treinos mesmo em janeiro e a minha corrida foi em maio. Aí chegou na corrida, foi difícil, não foi fácil, não é porque eu me preparei em 5 meses que eu fiz ali de boa. Primeiro, questões externas, estava chovendo. Uau. Vento contra, então assim, por si só já estava pesado, já estava cansativo, cheio de poça de água, então assim, foi uma corrida pesada, foi uma corrida difícil. E aí, quando eu já estava, sei lá, no quilômetro 7, aí começou o pensamento, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, tá cansativo. E aí, aqueles pensamentos ruins mesmo, que vão gerando uma emoção, que vão gerando um comportamento. E aí, o tempo todo, eu fazendo o que eu ensino para os meus pacientes, mudando o foco do pensamento. Então, assim, caramba, tá difícil. Por que você não para agora? Olha, você já tá perto ali, dá pra você dar um migué ali na voltinha e não fazer isso tudo. E aí, eu ia fazendo a troca de pensamento. Tá, mas eu me preparei para isso. Eu sei que eu aguento. Tá difícil, mas, poxa, olha que legal. E aí, eu começava a olhar pro lado positivo. Tá chovendo? Tá ruim? Tá, mas assim, imagina se tivesse aquele calor insuportável do Rio de Janeiro, ia estar muito pior. Então, assim, a chuva tu aguenta. Mas você já tá cansada. Tá, mas eu sei que eu aguento mais um pouquinho. E aí eu ia mudando os padrões de pensamento. Quase aquele divertidamente, né? São os bichinhos na nossa cabeça, um brigando com o outro. E aí, quando você for ver, né, à medida que você vai fazendo essa troca de pensamento, é cansativo, porque você tá gastando energia ali também, né? Pra mudar. Exatamente. Tá pensando e tá correndo? Mas quando você vê que, caramba, eu consegui, vem uma sensação de prazer e acaba vindo nessa sensação de conforto. Poxa, tá vendo? Foi difícil, mas eu consegui. E é isso, assim, diante de situações difíceis, você enxergar o que tá difícil pra mim, por que eu tô fugindo, isso aqui tá no meu controle, o que eu consigo fazer pra melhorar? É claro que eu tô dando o exemplo da corrida, mas para várias pessoas vão ser várias áreas da vida, né? Às vezes a questão do trabalho, da família, enfim. Às vezes até mesmo dar um passo para começar a terapia, para enxergar aquilo que está
tá incomodando, que precisa mudar, que de fato vai gerar um desconforto, né? Fazer terapia não é confortável, Sim. né? Tem sessão que o paciente chega pra mim e fala: ai, Fernanda, hoje eu não tenho nada pra falar. Eu fico: ah, é mesmo? Então, olha só, então pode deixar que eu vou guiar a sessão. E aí eu começo um ponto ou outro e acaba o paciente no final da sessão chorando, porque enfrentou também um desconforto, né? Não é confortável, não é legal, né? Você vai falar coisas que às vezes você não assumiu nem pra você mesma que aquilo tá te incomodando, Sim. que aquilo é um problema pra você, né? Fazer dieta é desconfortável, treinar é desconfortável, mas é isso, é aprender a gostar do processo, aprender a gostar de enfrentar aquilo que é um desafio, aquilo que você tá fugindo. E a sensação é muito mais recompensadora. E aí, volta lá pro início do podcast da gente falando sobre a autoestima. A autoestima não é só se olhar no espelho e gostar do que você vê. É a autoconfiança que você tem. A autoconfiança a gente não gera do nada. É isso, é enfrentando desconfortos. Então, assim, a minha autoconfiança foi lá em cima. Eu falei, caramba, eu consigo fazer uma coisa super difícil. Então, assim, você vai estruturando, né, alguns pilares que vai te fortalecendo, vai diminuindo a ansiedade, vai, enfim... né, fortalecendo a autoestima, e quando você for ver, você tá já enfrentando situações difíceis. Eu vi muito legal, você Maravilhoso. colocou no seu Instagram, né? Que é no desconforto que a gente tem que perceber, que a gente percebe que precisa mudar, que precisa crescer. Era numa caixinha, assim, achei bem legal. Sim, Legal. é verdade. Tem uma frase que eu acho que a gente vai fechar assim com chave de ouro, que eu acho que ela pintou um quadro para essa frase, que é uma frase que eu gosto muito, assim. Você não faz pro seu eu de amanhã. Você faz pro seu eu do ontem, para criar um repertório, para criar essa repertório, autoestima, né? É, Então, essa autoestima é esse repertório que você vai criando, tipo, sim. eu não vou hoje na academia, porque, pô, mas eu tenho aquele dia que eu tava também muito cansada e eu fui. E eu venci. Exatamente. Você vai sim. criando um repertório que você vai puxando na caixinha aquelas memórias. Eu venci aquele dia, eu posso vencer hoje também. É. Pô, e essa história da corrida aí, Sim, brindando Bem legal. essa frase. Muito legal, sim. Fê, mais uma pergunta? Tem a nossa última pergunta, né? Eu ia Nossa última soltar pergunta. aqui. Fê, o que é, assim, depois, você tem o seu programa, deixa eu pegar o nome do seu Pensar emagrece. Pensar Emagrece. Você tem, assim, 1 milhão de pilares, estratégias, você tem uma vivência com muito paciente já no seu repertório. Então, assim, pegando todas essas referências, o que é saúde pra você? Saúde pra mim, primeiro, assim, saúde pra mim é tudo, né? É a base de tudo na vida. E tanto saúde física quanto saúde mental. Uma vai influenciando a outra, né? Se a minha saúde mental não estiver bem, vai refletir na minha saúde física, né? E se a minha saúde física não estiver bem, também vai influenciar na minha saúde mental. Então, acaba que é um conjunto. Mas é isso, assim, saúde pra mim é tudo, né? É o que faz a gente estar vivo, em movimento, buscar o melhor, enfim. Eu tenho mais uma, vou inaugurar uma última pergunta nova aqui. Tá. Se você pudesse mandar uma mensagem essa eu vou roubar de outro podcast que eu adoro esse pedaço. Se você pudesse mandar uma mensagem de texto, que ia chegar no telefone, assim, de todo mundo, do mundo inteiro, com uma mensagem que você acha, assim, que todo mundo deveria receber, pra falar, caramba, isso aqui é forte, é poderoso. Deixa eu pensar. Você tem uma ali? Não tá Ai, vindo mas nada agora na minha Eu cabeça. diria, eu sempre falo isso, né? Eu diria para a pessoa ser ela mesma, se conhecer e se respeitar. Boa. Eu acho que eu ia roubar a frase de alguém que eu também gosto muito, que é essa mesma pessoa que fala do repertório, que é bom você se torna. Bom, você... Luana Carolina, eu tava aqui querendo não falar nomes. E é exatamente Mas isso. é isso, a história do repertório dela, o bom você se torna dela. Cara, eu acho isso sensacional. É fantástico. E é isso. É a tua história. Exatamente. Bom você se torna. Sim, Com a chuva, com o vento. exatamente. Aí Mas, pra finalizar, né? Se eu pudesse falar uma frase, digamos assim, muito voltado aqui pro tema, pro que a gente tá falando, né? Principalmente ali no início, sobre distorção de imagem, emagrecimento, enfim. Não se comparar, porque a grama do vizinho, às vezes, é mais verde porque é de mentira. Adorei! Ficou muito boa essa, ficou muito boa. Porque no emagrecimento é isso, é você olhar pra você, cada um tem a sua história. O emagrecimento, né, envolve várias
áreas da nossa vida. E às vezes quando a gente olha pro do lado, nossa, mas ele tá, né, ou ela tá emagrecendo mais rápido, olha como é que tá, e eu ainda tô aqui. É individual. Né? Então, e às vezes aquilo que você tá vendo, às vezes até no Instagram é falso. Às vezes é a melhor pose, às vezes tá com filtro, às vezes, enfim. Ninguém vai lá e vai mostrar a tristeza e é isso. Eu também não mostro o dia que eu tô triste, que eu tô desanimada, que eu não quero treinar. Às vezes até mostro. Foto descabelada. Não, todo mundo exatamente. vê. Até posto falando, ai, gente, hoje eu não queria treinar, mas eu vim. Então, assim, eu posto depois que deu certo. Mas e antes, eu o dia todo me cobrando, caramba, como é que eu vou encaixar o treino aqui? Porque eu acordei atrasada, não deu tempo de treinar antes. Então, é isso, não se compara. E aí, você vai olhar, você só vê o resultado final. Nossa, deu tudo certo, o dia super produtivo, não sei o que. Mas, assim, pra tudo na vida, não se compara, olha pro seu, e às vezes a grama do outro é mais verde, porque é falsa. Amei. Muito obrigada. Obrigada, foi maravilhoso. Que bom, eu Fê. amei, gente. Ai, que Gostei bom, muito. que Eu bom. espero que você tenha gostado. Toda quinta-feira, 5h30 da tarde, esse papo bom, gente inteligente, que traz insights bons aqui no Wellness Club. Aproveita, assina o canal e dá o seu like no episódio. Beijo! Tchau!